Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Olá, você já ouviu falar em glaucoma? Pois fique atento, porque estamos falando de um problema muito sério e silencioso. O glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico relacionada à pressão ocular alta, mas a pressão dos olhos só pode ser medida por um médico. Por isso, muita gente tem essa doença e não sabe, porque não faz visitas preventivas aos oftalmologistas. Para falar sobre o glaucoma, o Viva Saúde desta semana recebe a médica Daiane Dantas Cury. Ela é oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata. Bem-vinda então ao programa, doutora Daiane. O que é o glaucoma? O glaucoma, como você falou, é uma alteração que nós temos no nervo óptico e essa alteração ela vai causando danos visuais, perdas visuais progressivas, né? Ela cursa também com alterações no campo visual, no campo de visão da gente. A gente vai perdendo visão periférica. E o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a pressão intraocular aumentada, é a pressão dos olhos alta. Ela é silenciosa mesmo, assim, ela não apresenta nenhum sintoma? Não é possível que eu tenha qualquer coisa que me indique para procurar um médico? Uhum. Geralmente, o glaucoma é uma doença assintomática, é uma doença silenciosa, que o paciente não sente nada. E quando ele começa a ter sintomas, geralmente essa doença já está numa fase mais avançada, né? Quando ele começa a ter perdas visuais e dor nos olhos, é porque essa doença já está num grau mais avançado. Nas fases iniciais, o glaucoma ele é assintomático, então muitas vezes o paciente tem e não está sentindo nada, não tem déficit visual, não tem queixa nenhuma, então ela é uma doença silenciosa. Por que ela é tão grave? Ela realmente leva à cegueira? Todo mundo que tem glaucoma e não trata fica cego? O glaucoma, quando não tratado, ele leva à cegueira irreversível, né? O glaucoma é a maior causa de cegueira, tanto no Brasil quanto no mundo, de cegueira irreversível. Que quando você chega a perder a sua visão, não tem como mais reverter aquela situação. Então, o paciente que não é tratado, que evolui para um glaucoma avançado, ele perde a visão e pode ficar cego sim. Porque tem cegueira que é reversível? Tem algumas alterações que nós temos nos olhos que podem momentaneamente levar à cegueira, como por exemplo a catarata, mas quando é feita a cirurgia de catarata, a visão do paciente pode retornar satisfatoriamente. Toda vez que a gente vai ao oftalmologista fazer consulta de rotina, você já disse pra gente no outro programa que a gente deve ir, por exemplo, criança deve ir todo ano e adulto também. Né? Igual a gente mulher vai ao ginecologista fazer o preventivo, deve ir ao oftalmologista todo ano fazer também um preventivo. As consultas de rotina. Nesses exames sempre é medida a pressão do olho? Sempre é medida a pressão intraocular e avaliado o fundo de olho, né? Que o glaucoma é uma alteração no nervo óptico. Então, esse exame do paciente, a gente vai avaliar fundo de olho e avaliar a pressão intraocular. E os pacientes também que têm história na família, que o pai ou a mãe ou os irmãos têm glaucoma, eles têm uma predisposição maior ao desenvolvimento da doença. Então são pacientes que a gente já fica também atento no consultório, que eles estão mais predispostos a desenvolver o glaucoma que outras pessoas que não têm história familiar. A indicação é sempre a pressão alta no olho? Uma vez que você diagnosticou, por exemplo, a minha mãe tem glaucoma, né? Ela pinga um colírio todo dia para controlar a pressão dos olhos. Eu vou ao oftalmologista, eu não tenho pressão alta nos olhos, mas uma vez que eu tenha, o tratamento é esse? É controlar a pressão? Isso resolve? Esse é o único tratamento?
O tratamento principal do glaucoma é com colírio, né? E 90% dos casos nós conseguimos fazer um bom controle do glaucoma. Hoje em dia a indústria farmacêutica na questão dos colírios já evoluiu bastante. Então, grande maioria dos pacientes nós conseguimos um controle da pressão ocular e um controle também da doença apenas com os colírios. São poucos casos que precisam de tratamentos mais invasivos, como laser, cirurgia. Então, só nos casos que nós não conseguimos controlar essa pressão com os colírios, que é necessário outros tipos de tratamento. Então, uma vez controlando a pressão ocular, o glaucoma está sob controle? Sob controle. É uma doença crônica que sempre tem que estar tratando. Não quer dizer que melhorou a pressão e tem que parar de pingar o colírio, não. Assim como a hipertensão arterial sistêmica, o paciente tem que tratar o resto da vida, que é uma doença crônica. Ela tem acompanhamento e tratamento, mas ela não tem cura. Então, você sempre tem que estar tratando e acompanhando. Então, o colírio, para quem tem glaucoma, tem que ser usado para sempre? Para sempre. É uma conquista nova da medicina, esse colírio que controla a pressão? Muita gente ficava cega por causa do glaucoma, era uma doença incurável, assim? Nos últimos 30 anos, a indústria farmacêutica dos colírios evoluiu bastante, porque antigamente a gente tinha pouco recurso com os colírios. Então, muitas vezes, mesmo usando os colírios, não tinha um controle eficaz da pressão. Então, muitas vezes era indicadas cirurgias, né? E esse paciente acabava evoluindo mesmo fazendo tratamento. Hoje em dia a gente já tem medicações muito eficazes, que elas controlam muito bem a pressão e evitam do glaucoma estar evoluindo. Uma vez que ele já foi detectado, né, descoberto num maior grau, não existe cirurgia para glaucoma? Ainda que você não tenha ficado cego? O tratamento, a gente insiste com ele sempre, né? Então, assim, o intuito, mesmo que o paciente já tenha perdido um pouco da visão, é manter aquela visão que ele já tem, evitar que ele perca o pouco de visão que ele já tem. Então, se a pressão ocular não está sendo bem controlada com o uso de colírios, é necessário um procedimento cirúrgico ou um procedimento a laser para fazer esse controle adequado, para evitar que o paciente perca, mesmo que seja pouco, aquele resto de visão. Que ele tenha, né? Se você falou que quem tem esse fator hereditário, quem tem na família tem um pouco mais de propensão. Existem outros fatores assim que você possa fazer para prevenir o glaucoma? Outras atitudes que você possa prevenir, além da consulta ao oftalmologista, uma vez que você já tenha, por exemplo, essa propensão familiar? Os principais fatores de risco do glaucoma, o principal deles é a pressão intraocular aumentada, que você vai estar diagnosticando no consultório com seu oftalmologista. Existem outros fatores também de risco ao desenvolvimento do glaucoma. Pacientes de raça negra, né, tem maior predisposição ao desenvolvimento de glaucoma. Pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que têm uma miopia muito elevada também têm maior predisposição a desenvolvimento do glaucoma. E pacientes que têm na família algum caso, algum parente, né, de primeiro e até de segundo grau que tenha glaucoma. Essas pessoas, é sempre importante estar fazendo a consulta de rotina, que são pessoas suspeitas de glaucoma. São fatores assim que se conjugam, né? Mas quem tem pressão alta, normal, pressão sanguínea alta, tem uma propensão grande assim? Tem que tomar um cuidado muito maior? Tem uma predisposição maior. Tem a ver a pressão ocular com a pressão sanguínea? Não tem a ver, não quer dizer que quem tenha hipertensão arterial tenha pressão alta nos olhos. Mas essa pessoa que tem hipertensão tem uma chance maior de desenvolver o glaucoma do que uma pessoa que não tenha, tá? Então, não é a pressão intraocular, ela não é relacionada diretamente à hipertensão. Mas a hipertensão
leva a uma chance maior de apresentar glaucoma. Quando a pessoa vai ao seu consultório e você detecta uma pressão ocular aumentada, é fácil convencê-la de que realmente tem que existir essa prevenção? O glaucoma é uma doença assim, que as pessoas conhecem bem e sabem da gravidade dela? Hoje em dia, como os meios de comunicação já difundem mais essas patologias, né? Já existem campanhas que são feitas pelos oftalmologistas, até pela mídia mesmo, orientando o paciente sobre o glaucoma, sobre a gravidade dessa doença. Então, grande maioria dos pacientes não tem resistência a um tratamento. Uhum. Tem muitas pessoas ainda que não têm a informação da gravidade da doença, mas são pessoas que a gente orientando direitinho, explicando as alterações que ele pode vir a ter, como que é feito o tratamento, essas pessoas aderem adequadamente ao tratamento. O tratamento é o colírio, não é? E uma vez que você pinga o colírio todos os dias, tem uma boa rotina, uma boa disciplina, mantém a pressão ocular sob controle, ainda existe uma chance do glaucoma continuar piorando? Ainda assim, ele tem risco de piorar. Por isso que o paciente glaucoma, a gente acompanha mais de perto no consultório. Uhum. Então, geralmente são pacientes que a gente acompanha de 3 em 3 meses no consultório, que aí através de exames, tanto da pressão ocular, que a gente vai estar vendo, quanto de campo visual, a gente vai estar avaliando se essa doença está progredindo ou não. Uhum. E se em algum momento ela estiver progredindo, a gente tem que tomar outras medidas, ou às vezes acrescentar um outro colírio para ter um resultado ainda mais eficaz. Nós vamos parar o programa por um pequeno intervalo, mas a gente volta logo falando então no segundo bloco, ainda sobre glaucoma, mas também sobre catarata e cirurgias de correção ocular. Não saia daí, a gente volta já.